Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E a nossa temática de estudo é aspectos naturais da Amazônia, ou o bioma da Amazônia. E lembrando que nesse tema de Amazônia, a gente não pode deixar de falar sobre a importância da biodiversidade, ou seja, a biodiversidade de vida na fauna e na flora amazônica. O bioma amazônico é um conjunto de unidades biológicas caracterizado por aspectos climáticos, tipos de solo, vegetação, hidrografia, entre outros. Esse bioma constitui a maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical do planeta, sendo considerada a região de maior, olha o destaque, biodiversidade da Terra. Se orgulhe por isso, você está dentro de uma região que existem milhares de espécies, tanto vegetais como animais. Na área ocupada pelo bioma há aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhões de indígenas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a região compreendida por esse bioma é considerada a maior reserva de madeira tropical do mundo e possui grandes reservas de borracha, castanha e minérios. Nessa questão de minérios, eu trouxe aí uma imagem para a gente fazer uma análise disso, ainda que parcial. Olha só, veja que a região amazônica é praticamente toda pontilhada por recursos minerais. Não é à toa que as nações vivem em constante disputa e cada vez mais têm afunilado as pressões para que a Amazônia seja internacionalizada, porque, segundo as entidades e governos mundiais, não há competência dos governos brasileiros para gerenciar essa Amazônia, que geralmente é colocada como uma região que tem risco de sua floresta, mas não é só floresta, é exatamente que está debaixo do subsolo. Então nós temos aí, no caso de Roraima, por exemplo, só para destacar um estado para você ver a importância desses recursos minerais para o Brasil e para o mundo. Só nesse estado você tem vários, de acordo com a nossa legenda, vários pontos que indicam que existe muito diamante nessa região. Então isso é cobiça para todo mundo. E aí Rondônia, nosso estado vizinho aqui, também existe inclusive diamante e vários outros minerais que são importantes para a indústria metalúrgica e siderúrgica. E aí eu queria fazer um destaque especial para o nosso estado do Acre, que aparentemente até o momento não aparece nenhum tipo de recurso mineral de grande importância no mercado mundial, com exceção da água, né? Então, nós ainda estamos esperando uma pesquisa para poder detalhar algum recurso mineral que faz parte desse grande mercado de commodity mundial para a gente ficar mais animado. E aí eu tenho um panorama nesse próximo quadro aí que é importante você entender também quais são as principais atividades econômicas que acontecem na região amazônica. Então, na região do Amazonas, nós temos a Zona Franca de Manaus, que produz eletroeletrônicos, motocicletas, entre outros produtos. No estado do Amapá, tem a Serra do Navio, a produção de navio, esse é o destaque desse estado. No estado do Pará, a Serra do Carajás, é um importante projeto que explora minerais, então é produtora de grande parte do minério de ferro, exportado como ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro e estanho. Lembrando que é da bauxita que se faz a produção de alumínio, que está presente nas latinhas de refrigerante e outros produtos mais. No Pará e Rondônia destaca-se a agropecuária, com um rebanho calculado com mais de 14 milhões de cabeças de bovinos. No Tocantins é o destaque para o agronegócio. Em Rondônia ainda tem-se destaque na produção de café. Coari, no Amazonas, extração de petróleo em terra firme e produção de gás. Quanto à vegetação e flora, a floresta abriga cerca de 2.500 espécies de árvores e
30 mil espécies de planta de um total aproximado de 100 mil espécies na América Latina, segundo o Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil. A fotografia que você vê na tela, ela é uma forma de mostrar para você que as características da floresta amazônica, ela é bastante peculiar. Em qualquer faixa equatorial do mundo, você vai encontrar florestas que têm essas características. Primeiro, e é uma das características dessa floresta, que ela é latifoliada, possui grandes folhas, como você pode ver na imagem. Uma outra característica é que elas são de grande porte. Até 40 metros de altura você vai encontrar árvores, além do diâmetro dela. Veja aí que o pesquisador está fazendo uma metragem do diâmetro dela. Então tem árvores que é preciso várias pessoas fazerem um abraço nessa árvore. Então isso é característico dessa floresta, que ela geralmente tem um assoalho de folhas, que isso retroalimenta o próprio nutriente que a planta precisa e ela alimenta o próprio solo com as folhas que são desprendidas da própria árvore. Então isso é uma dinâmica própria da região amazônica, que tem toda uma simbiose com vários elementos, como o clima, como o solo, como a hidrografia do lugar, enfim. E aí, na flora da Amazônia, nós temos ainda outros aspectos importantes, que é o poder medicinal de algumas ervas, algumas essências florestais que são encontrados nessa região também. E aí eu quero deixar aqui três, existem milhares delas, mas eu quero deixar aqui três que são inclusive conhecidas por nós e que têm o seu valor econômico e seu valor medicinal. Não vou aqui dar receita, porque isso você precisa falar com um especialista ou pelo menos ler algum livro que trata da temática, para você não se intoxicar tomando um remédio que eu vou estar falando aqui. Mas nós temos aí a erva baleeira, a pata de vaca e o capim-santo, que todos nós, com certeza, em algum lugar no nosso bairro, alguém tem esse capim-santo. É exatamente essa característica de capim, mas ele, pelo menos, uma utilidade prática que nós sabemos, que ele serve para chá. Ainda que você não esteja usando para remédio nenhum, mas serve como um chá gostoso, aromático, que é muito comum ser consumido na nossa região. Quanto à fauna amazônica, o bioma amazônico possui uma fauna extremamente diversificada e rica também. Segundo a Embrapa, há nesse bioma cerca de 30 milhões de espécies de animais. Contudo, olha o detalhe, nem todas foram encontradas, ainda requerem ser catalogadas, serem buscadas para saber qual é a quantidade, e os estudiosos precisam fazer isso. É bom lembrar que nesse bioma existem cerca de pelo menos 24 espécies que, em toda essa riqueza que nós falamos, elas estão com ameaça de extinção. Então aí eu trouxe aí o caso do gato maracajá, o gavião real, o próprio nosso golfinho, né, ou boto cor-de-rosa, né, por ele trazer incômodo muito grande para os pescadores. É muito comum, às vezes, os pescadores arpoarem ou criarem armadilhas para poderem matar esse tipo de animal, até porque ele é uma espécie de predador do próprio peixe que o pescador está ali buscando. Ele tira da malha, enfim, e traz um incômodo sério. Isso não vem ao caso, mas infelizmente acontece, né? É a briga de interesse entre o ser humano e a própria vida natural. Quanto ao clima amazônico, a região amazônica é caracterizada pela elevada umidade do ar, que pode chegar a 80%, pelos extensos períodos de chuva, cujo índice pluviométrico varia de 1.500 a 3.600 milímetros ao ano. O clima predominante é equatorial úmido, com temperaturas que variam de 22 graus centígrados e 28 graus centígrados. Lembrando que esse 80% de umidade é o que faz com que qualquer frio a gente sinta ele com maior intensidade, porque como tem muita partícula de água na atmosfera ao nosso redor, então quando chega um frio de 14 graus, a gente já está debaixo de uma coberta faz tempo. Enquanto que em outros lugares do país que tem menor umidade dispersa no ar, então
14 graus de temperatura, tranquilo para você mesmo. Você é criança, não dá sem nenhum problema até com camisetas, hein? Em função da menor quantidade de umidade relativa do ar. E aí nós temos o caso da pluviosidade, quantos milímetros anual acontece na região. Eu queria dar um destaque para o estado do Acre, que diz aí que a nossa quantidade de chuva anual é de 1.500 até 2.000 milímetros de chuva. Essa é a parte verde que está em destaque aí, tá certo? Mas a cor rosada indica que uma parte do estado do Acre acontece de 2.000 até 3.000 milímetros. E essa parte mais escura, ao norte da Amazônia, aí sim, mais de 3.000 milímetros por ano. Em relação à bacia hidrográfica, a Amazônia é uma região rica em recursos naturais como a água. Compreende a área da maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, possui cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e mais de 1.100 afluentes. O principal rio dessa bacia é o Rio Amazonas. Quanto ao solo, é característico do bioma amazônico arenoso. Devido à presença de uma densa vegetação, cria-se no solo uma camada fina de nutrientes proveniente da decomposição das folhas e animais. Contudo, nem todo o solo da região é considerado fértil, visto que em regiões sem cobertura vegetal, onde ocorreu o desmatamento, o escoamento superficial das águas, e principalmente das chuvas em especial, acaba levando o solo, e esse solo mais rico, né, de nutrientes, retirando então toda a possibilidade de uma planta se desenvolver melhor. Então esse processo é conhecido como lixiviação. Com isso, a gente encerra essa nossa parte conceitual, explicativa sobre a Amazônia, sobre o bioma Amazônia, a sua importância da biodiversidade, e vamos entrar então no nosso exercitando. Vamos lá para a primeira questão? O bioma amazônico possui uma fauna extremamente diversificada e rica. Segundo a Embrapa, há nesse bioma cerca de 30 milhões de espécies de animais. Contudo, há um aspecto a ser levado em conta. Letra A. A maioria das espécies já foram extintas. Letra B. A fauna da Amazônia é pobre em diversidade. Letra C. Nem todas espécies foram encontradas, estudadas e catalogadas por estudiosos. E letra D. A maioria das espécies já foram catalogadas por cientistas. E aí fez a sua análise, fez a escolha da sua opção, então? A resposta certa é letra C! Muito bem! Parabéns por você ter prestado atenção na aula e ter identificado a resposta correta. Então, nem todas as espécies foram encontradas, estudadas ou catalogadas pelos estudiosos, pelos cientistas. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Meus agradecimentos a todos que têm acompanhado. Se você quiser assistir essa aula ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!